Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de fundos de investimento imobiliários. A gente já viu FIFs, né? Fundo de investimento financeiros, que são aqueles fundos que vão aplicar recursos em ativos financeiros. No caso do FI, Fundo de Investimento Imobiliário, o nome aqui já está falando, ele vai investir em imóveis. Então, o objetivo principal dele é investir em bens imóveis ou também em ativos financeiros, desde que esses sejam lastreados em imóveis. Então, a LCI, o CRI, LH, que eu nem sei se ainda existe a LH, mas ela também é um título lastreado em imóvel. Enfim, são títulos que por trás também tem imóvel, né? Então, um banco, uma administradora tem uma carteira de ativos imobiliários, de bens imóveis, e emite esses títulos lastreados lá na carteira que ela tem de imóveis, que a gente viu já quando falou de LCI, de LCA, enfim. Então, o que acontece? O fundo de investimento imobiliário, ele é voltado apenas para esses tipos de ativos, ok? E a gente tem vários tipos de FII e cada um deles tem a sua estratégia pertinente. Então, primeiro a gente vai falar dos fundos de investimento imobiliário de desenvolvimento. Os fundos de desenvolvimento, eles vão investir em construção. Então, eles vão lá comprar um terreno, eles vão fazer o projeto, eles vão desenvolver e eles vão construir sobre aquele terreno um imóvel. Esse imóvel pode ser um prédio, pode ser um shopping, pode ser o que seja, desde que ele seja uma construção. No caso desses imóveis de desenvolvimento, eles normalmente vão ter uma data de início e uma data de término, que é quando o imóvel começa a ser construído e quando ele finalmente é entregue. Essa é a principal característica dos fundos de desenvolvimento, os fundos imobiliários. O outro tipo, ele é lajes corporativas. Então, lajes corporativas são rendas, né? Ele vai ter lá vários imóveis destinados a aluguel de escritórios e a renda desses aluguéis são repassadas aos cotistas dos fundos. Então, você investiu num tipo de FII de lajes corporativas, você vai se beneficiar do aluguel desses imóveis. E também tem os de shopping centers. Então, o que o fundo pode fazer? O fundo pode comprar vários shoppings, ou ele pode comprar um único shopping, ou ele pode comprar uma parte de um shopping. Não é pré-definido a quantidade ou o tamanho, nada disso. Mas ele vai decidir lá se ele vai deter parte total ou parte da propriedade, enfim. E também vai gerar renda com o aluguel dessas lojas que estão lá dentro dos shoppings. E a gente tem o centro logístico. Olha, percebe que tudo já diz, né? O nome já está dizendo a que ele se refere. Então, centro logístico são grandes galpões que são destinados a aluguel de grandes empresas que precisam ter um local para acondicionar os seus produtos. Então é Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, tantas outras que a gente conhece, que vendem muito e esses produtos são entregues rapidamente. Por quê? Porque eles têm um centro logístico. Esse centro logístico pode ser alugado e a renda desse aluguel vai ser também transferida para os cotistas dos fundos. E temos também aqueles que têm prédios comerciais próprios, agências, né? São prédios comerciais que as agências bancárias utilizam para instalar os seus negócios. E também a renda desses aluguéis é revertida para o cotista. Então, se você perceber aqui, é tudo igual aqui com relação à renda, né? Tudo você vai receber a renda de aluguéis, ok? Com exceção do desenvolvimento, que é a construção, que a gente vai detalhar mais adiante. Então, a diferença fundamental da estratégia do fundo aqui é que tipo de imóvel que ele está adquirindo, ok? Mas também isso aqui é muito simples, porque o próprio nome já está dizendo como é que ele vai funcionar, ok? Bom, a gente tem algumas características de fundos imobiliários. A primeira delas é que são fundos fechados. Então, anota. Por que são fundos fechados? Porque não é possível efetuar resgates e nem aportes depois que ele abriu, ok? Então, vamos lá dar uma pincelada para ficar mais claro. Vai abrir um fundo imobiliário no banco tal, administrador tal, decidiu abrir um fundo cuja característica é a construção de um prédio gigante em algum lugar aí de bastante relevância. Bom, se esse fundo abrir, a primeira coisa ele tem que pegar, ele tem que prospectar
pessoas para investir, certo? Porque o recurso que você está investindo nesse fundo vai subsidiar a construção desse imóvel. Então, o que ocorre aí? Existe um período de captação, né? Que o fundo vai lá abrir, vai comunicar as pessoas interessadas a investir nesse fundo. Essas pessoas vão decidir qual é o aporte que eles vão fazer nesse fundo. Aplicou, abriu o fundo, fechou. Ninguém mais vai depositar nada nesse fundo. Bem como ninguém vai resgatar nada desse fundo, porque é um fundo de construção. Imagine você se alguém quiser resgatar e a construção ainda está em andamento. Como é que o gestor vai fazer a venda de ativos para pagar a pessoa que está resgatando? Não dá. Ele teria que vender uma janela, ele teria que vender uma parede, um pilar, enfim, para poder... É inviável, né? Então, não dá para vender parte do imóvel. Então, esse investidor vai ficar lá dentro do fundo, não vai poder fazer resgate, como também não vai poder fazer aportes, ok? Mais para frente, vou explicar como é que o investidor sai desse fundo, ok? Qual é o ambiente de negociação dos fundos imobiliários? Bom, eles são feitos sempre no ambiente de negociação da Bolsa de Valores ou do mercado de balcão lá na B3, ok? Então, é na B3 que vai ser o ambiente de negociação dos fundos imobiliários sempre. Anota. Muito bem. Os fundos, eles podem ter um prazo indeterminado, quer dizer, nunca vai vencer, tá? Não tem uma duração. E são normalmente fundos que vão pagar aluguéis. Esses fundos são negociados na bolsa, ok? E no mercado de balcão, são fundos que normalmente têm uma data para encerrar, ok? Porque pode existir lá, independente de não poder fazer o resgate, ele tem uma data final de fechamento do fundo. Então, por exemplo, é esse fundo que eu acabei de falar de construção. Ele tem um início e um fim. Então, nesse caso, quando a construção termina, o fundo também encerra, termina junto. E nesse caso, fundos que têm vencimento são lá negociados no mercado de balcão. Aí você me pergunta assim, tá bom, então eu entrei no fundo fechado, esse fundo de construção ou qualquer outro fundo imobiliário, eu quero resgatar. Eu preciso do dinheiro e o meu fundo não tem liquidez. Como é que eu faço? Na realidade, um fundo de investimento, você vai receber uma cota como qualquer outro fundo financeiro ou como qualquer outro fundo de investimento. Então, as suas cotas são colocadas no mercado secundário, lá na B3, e aí você vai vender as suas cotas para um novo investidor. Então, existe essa questão, né, de você negociar, isso envolve preços, liquidez, tudo que um papel normalmente envolve. E aí você vai repassar as suas cotas para um novo investidor. E aí você pode ter um ganho ou não. Depende muito de como está o valor dessa cota, lá, negociação nesse ambiente de negociação da bolsa, ok? Então, não é que o fundo é fechado, então nunca mais eu vou poder sair. Não, você pode, desde que você faça a venda da sua participação, das suas cotas no mercado secundário, ok? Muito bem, a gente tem aí alguns tipos de fundos, né? Uma classificação dentro dos fundos de investimento, que o primeiro seria os fundos conhecidos como fundo de tijolo. Olha, associa, né? Fundo de tijolo está amarrado com imóvel. Um imóvel é feito de tijolo, tem tijolo, é palpável, né? Então, o fundo de tijolo, ele vai obedecer essa classificação quando ele vai alocar imóveis com objetivo de renda de aluguel. Então, tem sempre um imóvel para classificar o fundo como um fundo de tijolo. Eu vou falar detalhadamente desses riscos que está aqui, taxa de vacância, já no próximo slide, como risco, né? Ele pode ter a taxa de vacância e a inadimplência dos locatários. Então, esse é o principal dos riscos. Então, tá lá alugado e alguns locatários, inquilinos, alguns inquilinos não fazem o pagamento do aluguel. Então, tá aí o risco de você não conseguir receber os aluguéis, né? Os fundos de tijolos, normalmente, ele tá lá locado numa construção para depois alugar, né? Esses aluguéis, eles podem ser para uma única pessoa, e aí a gente dá o nome de monopropriedade. Então, o imóvel é um só, alugado para uma só pessoa, tem um único inquilino, e ele pode ser multipropriedades, então ele pode ter vários inquilinos alugando aquele imóvel. Quando a gente fala monoproprietário, a gente fala, nossa, uma pessoa só alugando, o risco é maior? Depende.
Depende muito porque não é qualquer pessoa, né, que vai fazer a alocação desse imóvel. Normalmente é um grande potencial que aluga aquele imóvel. Imagine um imóvel gigante alugado para um banco, para uma instituição financeira. Poxa, uma instituição financeira é um dos segmentos mais rentáveis que a gente conhece, né? Que ganha dinheiro com inflação, sem inflação. Os bancos têm sempre uma vida financeira muito saudável. E quando se aluga um imóvel para um único proprietário também, a vantagem dos cotistas é que eles conhecem quem é esse inquilino, eles podem verificar o contrato, porque é um contrato só. Agora, quando são vários, isso aí já se torna mais difícil para o cotista poder entender, enxergar quem são os inquilinos, como é que funcionam os contratos, porque são individuais, né? Enfim, claro que quando é monoproprietário e monoinquilino, a gente vai ter uma questão aí mais fácil de analisar, ok? Bom, e aí a gente tem os fundos chamados fundos de papel. Os fundos de papel, eles vão alocar em ativos papéis. Então, eles vão procurar ativos de renda fixa que são lastreados em imóveis, em construção civil e crédito imobiliário. Então, ele não tem o imóvel, ele tem o ativo que é lastreado num imóvel. E aí, qual é o grande risco? É aquele risco que a gente já conhece, que é o risco de crédito. O emissor não pagar aquele título, ok? É um risco de crédito que a gente já viu e já sabe como é que funciona. E, ao mesmo tempo, a gente tem os híbridos. Híbridos, todo mundo está acostumado com essa palavra, que ele vai ter os dois na carteira. Ele vai combinar o tijolo e o papel na mesma carteira. E aí, o gestor é que vai fazer lá o equilíbrio, né, entre que parte que ele tem e as classes de ativos, o que é imóvel, o que é papel, enfim, ele tem uma flexibilidade para fazer a gestão, equilibrando esse risco e retorno em diferentes ciclos de mercado. Olha, mercado imobiliário agora deu uma caída, vamos comprar papel. Olha, está aquecido, diminui o percentual em papéis e vamos aumentar e vamos pôr mais imóveis, ok? E assim ele vai fazendo essa gestão. E aí a gente vai falar um pouquinho desses riscos do setor, né? O risco da construção, ele pode ocorrer ali quando você está investindo num fundo imobiliário de construção de um imóvel. É atraso, é não concluir as etapas das obras, aumenta os custos, né, do investimento. Então, esse é um principal risco quando a gente fala que é o setor da construção. Outros riscos que a gente pode agregar é a questão da desapropriação. Então, de repente, você tem um grande shopping ali instalado que já está totalmente montado, que já está gerando aluguel e, de repente, vem uma ordem aí de poder público pedindo para desapropriar aquele imóvel. É risco pequeno, mas ele existe. E a vacância, que eu falei no slide anterior, que eu ia deixar para falar agora, vacância, ela significa a desocupação, né, a possibilidade daquele imóvel ficar vazio, do inquilino sair ou não ter a taxa de vacância, né, é baixa. Então, assim, é um imóvel que está no local que é difícil alugar. Então, lógico, né, lógico que todos os fundos fazem todas essas análises antes de lançar, antes de adquirir um imóvel para essa finalidade. Mas a taxa de vacância é um risco também desse setor, né? E riscos de sinistros e seguro, de repente, sei lá o que aconteceu, aquele prédio imenso de escritórios alugados não tinha um seguro e pegou fogo ali e danificou vários andares. Então, esses prejuízos não são cobertos porque ou não tinham seguro, enfim, os locatários não contrataram e aí pode ser risco do setor, ok? Bom, aí tudo bem, aqui a gente fechou. Agora a gente vai ver a questão das regras operacionais e limites para quem vai administrar esse fundo. Então, esses fundos imobiliários, eles têm regras, certo? E que têm que ser cumpridas. A primeira delas é que ele pode ter, no máximo, 20% da carteira, limitada então ao patrimônio do fundo, pode ser investido temporariamente em títulos de renda fixa. Então, é permitido? É permitido, mas temporariamente, porque tem aquelas regras lá dele investir ou em papel ou em imóveis, ok? Mas também o gestor pode jogar com esses 25% em ativos de renda fixa, se por algum momento ele julgar conveniente, ok? Então, é permitido. 95% do que o fundo gera de lucro, ele tem que repassar obrigatoriamente e distribuir para os cotistas. Então, 95% do lucro
ele deve distribuir para os cotistas, ele não pode distribuir menos, ok? E aí a gente tem uma questão muito importante, que é a isenção na renda de aluguéis nos fundos de investimento imobiliário. Então, presta atenção aqui. Existe a possibilidade, e essa possibilidade é certa em 99,999%, de que os créditos dos aluguéis que caírem na conta do cotista são isentos do pagamento de imposto de renda, ou seja, tem uma alíquota zero, ok? Mas para que isso aconteça, é necessário que exista um número mínimo de investidores nesse fundo. E a gente está falando aqui de isenção para pessoa física. Então, esses dados são importantes para você anotar. Fundo de investimento imobiliário tem isenção? Tem taxa zero de alíquota no imposto de renda. Eu gosto sempre de falar alíquota zero e não a palavra isenção, porque a questão da cobrança do imposto de renda sobre o ganho, ela existe na lei, ok? E ela pode ser mudada a qualquer momento. Então, não é que o fundo tem isenção, ele tem uma alíquota zero. Se amanhã passar a cobrar, muda a alíquota, ok? Esse é o entendimento. Bom, os fundos de investimento, então, imobiliário, para contar com essa alíquota zero, eles precisam ter um mínimo de 100 investidores, o que na realidade é facilmente superado nos fundos, ok? Bom, digamos que esse fundo está dentro dessas condições, ok? Bom, o fundo de investimento imobiliário vai cobrar um imposto de renda sobre o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Então, você comprou cotas de um fundo imobiliário e aí você resolveu vendê-las no mercado secundário. Se você tiver um lucro, isso é ganho de capital. E aí você vai ser tributado. Nós falamos até agora de alíquota zero em renda de aluguel, ok? Agora a gente está falando do ganho de capital nas cotas. Então, essa tributação é única e é de 20%. Bom anotar, né? Bom anotar. A alíquota é única de 20%, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, ok? Ao mesmo tempo, lá atrás, eu falei que a alíquota zero da renda de aluguel é para a pessoa física, ok? Então, olha aí que legal para você já anotar no seu caderninho, ok? Bom, o recolhimento desse ganho de capital, ele se dá via DARF, até porque a gente está falando de uma negociação lá na B3. Então, o investidor é quem recolhe esse ganho via DARF, né? Igualzinho ações que depois a gente vai ver. Então, ele teve um ganho, ele vai lá fazer a DARF dele, vai pagar, para isso ele tem um prazo, que é até o último dia do mês subsequente ao evento, né, ao ganho que ele teve, e vai lá pagar a sua DARF, ok? Bom, que mais? Os rendimentos, então, os rendimentos que ele proporcionar, que aí a gente está falando dos aluguéis, o investidor pessoa física pode ter a isenção do imposto de renda no recebimento desse rendimento, que são aquelas condições que eu falei anteriormente, ok? Então, ele tem que ser negociado em bolsa, ele tem que ter no mínimo 100 investidores, e enfim. Outro dado importante na isenção, na alíquota zero desses rendimentos dos fundos, é que o investidor que tem essa isenção, ele não pode concentrar mais do que 10% das cotas do fundo. Então, vamos supor que que um fundo tenha 1.000 cotas e vários cotistas, mais de 100 cotistas, né? E um único cotista possui mais de 100 cotas, 10% do fundo, 10% de 1.000. Se esse cotista detém mais de 10% das cotas do fundo, ele não tem essa isenção, ok? Fim de papo, anota. O que mais? Quem é que vai cuidar de toda essa questão aí de tributação, né? Quando a gente está falando de avaliar essa questão de isenção do imposto de renda nos rendimentos e tal, é o próprio administrador do fundo, ok? Agora, quando você faz o recolhimento, a venda das suas cotas, aí você tem que fazer o pagamento da DARF, ok? Muito bem. Olha, fundo imobiliário é praticamente isso, tá? O ganho de capital, então, é recolhido pelo investidor via DARF, o rendimento retido na fonte pelo administrador, se houver necessidade, né, que é aquele rendimento de aluguel,
Vamos separar aqui. O que é ganho de capital? É quando você vende as suas cotas e tem um ganho. O que é rendimento? São aqueles rendimentos gerados pelo fundo, que são os ganhos com aluguéis dos imóveis, ok? Isso é tratado pelo administrador. E aqui o que eu já falei, né? Porque eu sempre me antecipo quando eu estou falando. A condição 1 é que esses rendimentos sejam negociados em balcão organizado, que o investidor tenha menos de 10% da cota e que o fundo conte com mais de 100 cotistas. Então, pessoal, o fundo imobiliário não é uma coisa muito complicada para vocês entenderem. É um fundo diferenciado. Então, sabendo essas características, porque o resto é tudo igual. Ele vai ter lá objetivo, ele vai ter política, ele vai ter regulamento, ele vai ter cotas, todo dia vai variar a cota, vai sair lá o valor da cota, tudo igualzinho a um fundo de investimento. Mas essas características que a gente falou aqui é o que diferencia um fundo de investimento para um fundo de investimento imobiliário para um fundo de investimento financeiro, ok? É isso, não tá difícil e vamos para a próxima aula.